para a edição de hoje do Tela 1. Eu sou Ana Fonte e vou mostrar a vocês Rafael Greca não poderia ficar de fora e publicou no seu Instagram um vídeo de comemoração. Nele, ele menciona a pandemia e também as dificuldades de campanha desse ano, obviamente se referindo às acusações proclamadas por Fernando Francischini. 100 mil votos foram em branco ou anulados. 10% dos eleitores tomaram essa decisão. Você sabe o que é a diferença entre votos positivos? Estes dois recursos de votação geram muitas dúvidas e muitos mitos a respeito das eleições, como nos conta o advogado Ludmar Rafaim. Não é verdadeiro que o voto branco é um voto válido e é dirigido ao candidato mais votado. Saiba como foi a última semana antes das eleições em Curitiba. Além das visitas aos bairros, outras movimentações também aconteceram na última semana antes da eleição e que também tiveram bastante repercussão. Essa e outras notícias você tem agora ao vivo no Tela 1. E aproveita para se contar a curtir nosso telejornal. E se você estiver gostando, compartilhe. Nas eleições aqui em Curitiba, Rafael Greca se mantém no cargo de prefeito com folga de votos. No domingo, dia 15, ocorreram as eleições para prefeito e vereadores. Aqui na cidade de Curitiba, Rafael Greca se reelegeu já no primeiro turno, com 95,12% das urnas apuradas e 59% dos votos. Em segundo lugar, do PDT, ficou Goura, com 13% dos votos, e em terceiro lugar, Fernando Francischini, do PSL, com 6% dos votos. Em suas redes sociais, Goura publicou comemorando o segundo lugar e disse que continuará fiscalizando e propondo pautas para um mundo melhor. Francischini também publicou no seu Instagram, dizendo que continuará a trabalhar para construir uma cidade feita para as pessoas. Obviamente, Rafael Greca não poderia ficar de fora e publicou no seu Instagram um vídeo de comemoração. Nele, ele menciona a pandemia e também as dificuldades de campanha desse ano, obviamente se referindo às acusações proclamadas por Fernando Francischini. Ele também não poderia deixar de dar uma palhinha do hino de Curitiba. Foi um ano singular, nós fomos fustigados por uma pandemia, foi uma campanha difícil, com adversários que usavam o desaforo na proporção da sua ausência de argumentos, mas vocês, cada um de vocês, ergueram a nossa gestão ao patamar de reconhecimento, de termos a alegria de sermos o primeiro prefeito eleito proclamado no Brasil essa noite. Viva Curitiba! Viva Curitiba! Viva! E a torcida, Eduardo, está pedindo para a gente cantar, então mesmo meio sem voz, vamos cantar. Cidade linda e amorosa, da terra de Guairacá, jardim cheio de rosas, capital do Paraná. Com isso, Rafael Greca assume seu terceiro mandato como prefeito da cidade de Curitiba. Esse mandato dura de 2021 até 2024. Neste domingo, nas eleições municipais de Curitiba, 20 vereadores foram reeleitos. Além disso, a cidade pela primeira vez elegeu uma mulher negra para o cargo. No último domingo, dia 15 de novembro, aniversário de 131 anos da Proclamação da República, 38 vereadores foram eleitos em Curitiba. Dos cerca de 1.150 candidatos, 20 se reelegeram e 18 novos assumirão. Os vereadores eleitos foram Mauro Inácio, Sabino Piccolo, Serginho do Posto, Toninho da Farmácia e Zezinho do Sabará, do Democratas, que conquistou o maior número de cadeiras na casa. Beto Moraes,
Éder Borges, jornalista Márcio Barros e professor Euler, do PSD, com 4 cadeiras na Câmara. Dalton Borba, Marcos Vieira e Tito Zeglin, do PDT. Flávio Francischini, João da Loja 5 Irmãos e Sargento Tânia Guerreiro, do PSL. Professora Josete, Renato Freitas e Carol D'Artora, do PT, sendo a primeira vereadora negra eleita em Curitiba. Amália Tortato e Indiara Barbosa, do Partido Novo, sendo a vereadora mais votada. Dênio Couto e Mauro Bobato, do Podemos. Nori Seto e Oscarino do Povo, do Progressistas. Pastor Marciano Alves e Osias Moraes, do Republicanos. Alexandre Leprevot e Leônidas Dias, do Solidariedade. E ocupando apenas uma cadeira por partido, Erivelto Oliveira, do Cidadania, Salles do Fazendinha, do DC, Noêmia Rocha, do MDB, Sidney Toaldo, do Patriota, Ezequias Barros, do PMB, Chico Kuzma, do PROS, Hernani, do PSD, Marcelo Fachinello, do PSC, Pierre, do PTB e Maria Letícia, do PV. Dos 38 vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, apenas 6 parlamentares não tentaram a reeleição este ano. O prefeito reeleito, Rafael Greca, do Democratas, deve ter a princípio 16 vereadores em sua base aliada no início do mandato, em janeiro de 2021. Você sabe a diferença entre o voto branco e o voto nulo? Quem conta sobre as diferenças entre os dois é Vitor Luiz, na reportagem a seguir. Você sabe qual é a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? Estes dois recursos de votação geram muitas dúvidas e muitos mitos a respeito das eleições, como nos conta o advogado Ludmar Rafaim. Não é verdadeiro que o voto branco é um voto válido e é dirigido ao candidato mais votado. Tanto o voto nulo como o voto branco, eles têm a mesma consequência política jurídica, qual seja, transferir aos demais eleitores a prerrogativa de escolher o governante. Em uma cidade onde há segundo turno, o voto branco e o voto nulo podem facilitar a vitória de um candidato já no primeiro turno, que atingirá 50% mais um dos votos válidos. Ou seja, os votos brancos e votos nulos não alteram exatamente os votos válidos dos eleitores. O voto nulo acontece quando o eleitor digita um número que não corresponde a nenhum candidato, como por exemplo 00123. Dessa forma, o seu voto será anulado. Já o voto em branco é quando o eleitor conscientemente não votou em ninguém, porque ele clicou no botão votar em branco e confirmou o seu voto. Este mito de que voto em branco, voto nulo vão para o candidato mais votado é porque até 1997 era assim que funcionava. Porque interpretava-se na época que ao votar em branco, o eleitor se mostrava conformado com o candidato que vencesse, que recebesse o maior número de votos, enquanto o voto nulo era visto como uma forma de protesto, onde o eleitor se mostrava insatisfeito com a classe política em geral ou com os candidatos participantes da eleição. A contagem dos votos de uma eleição está prevista na Constituição Federal de 1988, onde diz: é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluindo votos brancos e votos nulos. Portanto, agora que você aprendeu um pouco mais sobre as suas opções de voto, vá para as urnas com responsabilidade e desfrute do seu direito com consciência. E por falar em votos brancos e nulos, o Brasil teve um novo recorde nas eleições municipais desse ano. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 45 milhões de eleitores não fizeram questão de eleger um candidato para prefeito e outro para vereador. Desse número, quase 4 milhões votaram em branco e mais de 7 milhões votaram nulo. Curitiba teve uma campanha eleitoral diferente em 2020. Confira na reportagem de Caio Vinícius e Natália Gonçalves como foi a movimentação na cidade durante a última semana antes da eleição. Na última semana de campanha, antes do primeiro turno da eleição municipal, os candidatos para a Prefeitura de Curitiba intensificaram suas programações. A reta final é uma etapa decisiva para os candidatos, então é comum que eles estejam nos bairros em busca de eleitores. Mas quais foram os locais mais visitados durante este período? Os concorrentes à Prefeitura de Curitiba estiveram fazendo caminhadas e carreatas
principalmente nos bairros mais afastados. Entre eles estão Fazendinha, Cidade Industrial de Curitiba, Portão, Barreirinha, Boqueirão, Cajuru e Santa Cândida. Além das visitas aos bairros, outras movimentações também aconteceram na última semana antes da eleição e que também tiveram bastante repercussão. A última semana antes das eleições municipais de 2020, que ocorreram agora no último dia 15 de novembro, possivelmente alteraram os resultados das urnas. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as eleições foram totalmente diferentes e os debates eleitorais que geralmente acontecem nesse período não aconteceram, deixando os eleitores indecisos, preocupados e precisando ficar atentos às campanhas eleitorais, já que seus candidatos apenas tinham momentos de TV, internet, rádio e outros meios para selecionar seus eleitores. E com isso, aconteceu de tudo. E por conta disso, as campanhas eleitorais se intensificaram, e na última semana em Curitiba tivemos polêmicas, já que ocorreu acusações de corrupção entre candidatos, apoio de personalidades para chamar eleitor, candidato disparado no índice de Ibope e candidatos pedindo para serem levados ao segundo turno. Tudo isso em busca do voto e da confiança dos mais de 1 milhão de eleitores aptos a votar em Curitiba. Esse ano tivemos uma eleição diferente. Por causa da pandemia, o horário das 7 horas até as 10 horas foi prioridade para os idosos. O repórter Caio Vinícius conversou com sua avó, que preferiu votar no horário preferencial. Que as eleições de 2020 são diferentes, todo mundo sabe, mas quem mais já sabe disso é quem tem experiência no voto. Eu estou aqui na frente do Colégio Estadual Maria Montessori, que é zona eleitoral, aqui no bairro Tingui, na zona norte de Curitiba, e eu vou conversar com a minha avó, Sônia, que tem 66 anos e já votou mais uma vez. O que a senhora achou desse ano? Achou que está bem seguro lá dentro? Como que está? Está bem seguro, está ótimo. Tudo organizadinho, álcool gel para passar na mão, está bem organizado. E agora nesse momento que está preferencial aqui para os idosos, né, até as 10 da manhã, a senhora achou que está bem respeitado isso ou como que está o movimento lá dentro? Tem mais idosos ou a maioria são pessoas que já não são preferenciais? Está bem respeitado os idosos, mas tem bastante pessoa jovem, mas está respeitando os idosos para votar primeiro, na preferência dos idosos. E a senhora prefere, agora esse ano que tem urna eletrônica, que tem tudo disso, ou a senhora acha que é melhor naquela época que ainda era o papelzinho, que a gente não precisava apertar por causa da tecnologia? O que a senhora acha melhor? Não, eu prefiro o tempo hoje, na tecla, do que o papelzinho, está bem melhor. Então a senhora acha que a urna facilita, assim, a senhora acha que quem não tem muita prática com celular consegue votar tranquilamente com a urna eletrônica, ou acha que talvez com o papelzinho fosse mais fácil para essas pessoas que talvez não tenham tanto acesso ao celular e não entendam um pouco de tecnologia? Eu acho que consegue votar, porque é bem fácil. É só treinar em casa que dá. Uhum. E a senhora achou assim que o movimento desse ano está um pouco diferente do que foi os últimos anos que a avó veio votar aqui? Ou a senhora acha que esse tá mais ou menos a mesma coisa? Os santinhos na rua esse ano tem bem menos, né? O santinho tem bem menos. Não tem quase santinho na rua. Tá bem pouco, não tem sujeira nenhuma de santinho. Mas a população tá a mesma coisa. Eu sou Caio Vinícius, repórter da Rede Teia, nas eleições 2020. Movimento durante a tarde de domingo marcou a votação no maior bairro de São José dos Pinhais. Na cidade, houve troca de comando. Pela primeira vez na história do município, vai ter uma prefeita. Tarde com movimento em locais de votação na periferia de São José dos Pinhais. No entorno da Escola Municipal Antônio Franco da Rocha, na borda do campo, muitos panfletos eleitorais dispersos pela rua. Apesar da constante presença de policiais militares, um carro com bandeiras de candidatos foi avistado próximo à entrada do colégio. Por volta da 1h30 da tarde, quem passou pelo local encontrou um pouco de fila na entrada. O momento do voto, no entanto, foi rápido. Em geral, com sessões vazias, o eleitor não levou muito tempo para acessar as cabines de votação. Perto dali, no Colégio Estadual Zilda Arnes, bastante aglomeração. Equipes da PM patrulhavam a entrada da unidade por volta das 2 da tarde.
Estacionado próximo aos policiais estava o mesmo carro avistado antes, com bandeiras de candidatos. Pelo chão, alguns santinhos. Houve filas na entrada. Perto do portão da escola, mais aglomeração em torno de uma barraquinha de caldo de cana. Um pouco antes, na Escola Municipal Professora Terezinha Toczek, na Roseira de São Sebastião, clima de normalidade. O eleitor conseguiu fazer com facilidade o voto. Próximo ao colégio e diferentemente do avistado em outras zonas eleitorais da região, ruas organizadas e limpas. São José dos Pinhais começará 2021 sob nova direção. Pela primeira vez, a cidade será conduzida por uma prefeita. Nina Singer, do Cidadania, a única mulher na disputa, foi eleita com cerca de 30% dos votos. Com 197 mil eleitores cadastrados, o município ainda não tem o quórum necessário de 200 mil votantes para que haja 2 turnos na corrida eleitoral. A candidata eleita competiu com outros 8 postulantes ao cargo, entre eles o atual prefeito Antônio Fenelon, do Republicanos. Foi a eleição com mais concorrentes na história de São José. Na Câmara Municipal, pouca diversidade. Mesmo representando 51% da população do município, apenas uma mulher conseguiu se eleger para a próxima legislatura, que terá 21 vereadores. Entre os eleitos, nenhum é autodeclarado negro. Na reportagem que você acabou de ver, exibimos um quadro eleitoral com o resultado de 7 dos 8 candidatos da Prefeitura de São José dos Pinhais apenas. Ficou faltando falar do Adilson Stuzata, do PT, que levou 1.601 votos, ficando com 1,24% dos votos apurados pelo TSE. Pedimos desculpa pelo erro. Neste ano de eleição, muitos jovens estão a caminho do primeiro voto. Mas e nas escolas? Como está o conhecimento de política desses novos eleitores? Você sabe o que é política? Política é tipo assim, as pessoas vão votar em uma pessoa para ela virar alguma pessoa que vai mandar nas coisas. É onde uns caras lá no poder faz um montão de cagada e depois faz coisa boa. Política é praticamente injustiça, roubo, crimes ilegais contra o país. Se bem que crime já é legal, então crimes contra o país. Política é onde tem muita casa. É um consenso criado por regras para a comunidade. Política é um complexo de regras para organizar e administrar uma cidade, um município. Você aprendeu isso na escola? Sim, eu tô aprendendo sobre o liberalismo e o... esqueci o ponto. Não, ainda não, mas provavelmente vou aprender. Um pouco. Na escola não, mas no primeiro ano de faculdade. No Brasil, a partir dos 18 anos, todo cidadão é obrigado a votar. Mas ao completar essa idade, os jovens estão mesmo preparados para decidir com consciência o seu voto? Qual é o conhecimento das crianças e adolescentes sobre política? Algumas pesquisas mostram que o que não falta é vontade de aprender. Em um estudo de 2017, realizado com 170 alunos de 14 a 18 anos, 89,6% responderam que deveria haver mais debates políticos na escola. E não são apenas os jovens que se interessam pela ideia. Segundo pesquisa do Datafolha, 71% da população brasileira apoia o ensino de política nas escolas. E o que esses dados nos mostram é que, se dependermos dos próprios jovens, a política vai ser praticada com mais consciência. E é com esperança de que as pessoas eleitas no domingo tornem nossas cidades e nosso país menos desigual que encerramos o Tela 1 de hoje. Fiquem bem e seguros. Até semana que vem.